Bom dia, igreja. Prazer estarmos aqui no Correio do Ceará, né? Eu conheço o bairro aqui, visitei muito esse bairro aqui. Eu tinha duas tias, três, né, que moravam aqui próximo. Minha avó morou aqui um bom tempo. Eu vinha sempre e passava nessa avenida para chegar à casa da minha avó. Além disso, temos também alguns amigos aqui. Irmão Flávio não está hoje aqui, né? Giovanni falou que ele está um pouco doente. Fábio estava aqui agora há pouco. Ali o Fábio trabalhava pertinho da minha casa, na Maraponga. Giovanni, que é amigo aí de acho que quase 30 anos, né, Giovanni? 30 anos. E outros irmãos, né? Tem um conjunto daqui do Correio do Ceará que sempre ia Maraponga cantar, né? Está desativado, né? Não foi mais. De maneira que a gente sente um pouco à vontade de estar aqui a primeira vez, mas nos sentir em casa porque temos aqui irmãos, né? E amigos para compartilhar conosco este momento. Amém? Gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no último livro, Apocalipse. Giovanni me disse que o culto termina às 14 horas, né, Giovanni? Mas nós vamos encerrar antes, irmão, viu? Amém, né, irmão? Apocalipse, capítulo 14. Vamos ler o verso 6 e o verso 7. São textos bastante conhecidos nossos já, né? Então vamos ler, diz aqui o seguinte: E vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus, dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Amém, irmãos? Então nós vamos falar hoje um pouco sobre a relação que há entre o juízo e o evangelho, ou o evangelho e o juízo, né? Porque essas duas coisas, segundo a palavra de Deus, elas andam sempre juntas, né? O hino que nós cantamos inicialmente, 544, falam-se abrir o juízo final, né? É uma cena do juízo final, e ali se abriram os livros e dizem que todas as nossas ações, pensamentos, desejos, emoções, né? Todos serão passados em revista, né? Diante de Deus. Então a mensagem do juízo é uma mensagem bíblica. O próprio Jesus pregou, falou sobre isso. Jesus disse: o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Então Jesus hoje é o nosso advogado de defesa, né? Ele está do nosso lado. A Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Na verdade, irmão, mas a Bíblia também nos diz que quando Ele voltar, Ele não vem mais como advogado. Agora Ele já vem como juiz. Ele vai vestir outra veste, que é a veste de juiz. E agora Ele vem, a Bíblia nos diz que Ele vai reunir toda a humanidade, né? E vem para julgar. E a Bíblia nos diz que nesse dia Ele vai fazer a separação entre os bons e os maus, justos e injustos, né? E a uns da direita, o que é que Ele vai dizer? Vinde, benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado, né? Desde a fundação do mundo, né? E ao outro grupo da esquerda, o que é que Ele vai dizer? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Então um grupo aqui perdido, né? Vai sofrer o juízo, né? E outro grupo da direita, salvo, né? A salvação. Então haverá um grupo de salvo e um grupo de perdidos. Então nós vamos ver, então, o que é que aconteceu com o grupo que foi salvo e o que aconteceu com o outro que foi perdido. Então esse texto aqui de Apocalipse, ele fala exatamente um pouco sobre isso. Ele diz que viu João na sua visão, né? Essa é uma das primeiras mensagens angélicas que a igreja adventista vem pregando, né? Desde o ano de 1840 até 1844. Dali em diante começou a pregação da primeira mensagem angélica, né? Falando sobre o retorno de Jesus a este mundo, agora vindo como rei, vindo como juiz, não é isso? E essa mensagem foi muito pregada no passado e nós continuamos também pregando hoje.
em nossos dias. Então João diz aqui que ele viu outro anjo, um anjo voando pelo meio dos céus, né? Nós sabemos que anjo aqui na Bíblia não está se referindo aqui a um anjo literal, né? Mas a palavra anjo significa mensageiro, e aqui se refere ao ministério evangelístico da igreja, né? Nós somos hoje os mensageiros que estamos levando o evangelho da salvação para as pessoas. Então a Bíblia diz que esse anjo ele estava voando pelo meio do céu. O fato do anjo estar voando, irmão, significa que a pressa e a urgência com que essa mensagem precisa ser dada, pregada, né? Estamos nós sendo esses mensageiros hoje? Estamos nós sendo esses anjos? Estamos nós levando essa mensagem? Jesus falou sobre isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, quando ele disse: o Evangelho do Reino será pregado aonde, irmãos? A todo mundo, a todas as nações, tribos, né, línguas, povos, e então virá o fim. Então nós às vezes nos prendemos muito aos sinais da volta de Jesus, né? Estamos vendo uma pandemia, que é um sinal muito claro, um sinal agora a nível mundial, que abalou aí a humanidade toda, abalou a economia, né? Abalou a ciência, abalou a nossa saúde, muita gente perdeu o emprego, muitos negócios, empresas foram fechadas. Esse é um sinal claro, nós não temos dúvida. Mas o grande sinal, irmãos, é esse aqui, é a pregação do Evangelho. Então nós temos o privilégio não apenas de aguardarmos a volta de Jesus, mas principalmente de fazermos o quê? Apressarmos a volta de Jesus. Como que nós podemos apressar a volta de Jesus, irmãos? Pregando, né? Ensinando, batendo nas portas, advertindo as pessoas, né, de que Jesus breve voltará. Maranata? Amém. Então nós somos hoje esse anjo e precisamos ter pressa, porque o anjo não estava caminhando, o anjo estava voando, célere, né, em direção às pessoas para levar a mensagem do Evangelho para elas. E a Bíblia diz que esse anjo tinha o Evangelho eterno. Esse Evangelho, irmãos, ele não é novo, né? Porque se diz que é o Evangelho eterno. Aqui em Apocalipse capítulo 13, no final do verso 8, se nós lemos aqui o finalzinho do verso 8, né? Diz aqui que o Cordeiro de Deus é o Cordeiro que foi morto desde quando? Diz aqui, desde a fundação do mundo. O plano da salvação, irmãos, é um plano eterno. Existe na mente de Deus, né? Quando Deus planejou a criação do mundo, Deus já sabia que o homem iria cair, e ele já elaborou um plano. Ele reuniu ali o conselho da Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e ali eles entraram num concerto, né? Vamos criar, e se houver algo imprevisto no meio do caminho, se o homem cair, se desviar, então um membro da Trindade viria a este mundo para vir buscar e salvar o perdido. Alguém teria que pagar o preço, né? O próprio Deus teria que derramar o seu sangue, vir aqui como homem, né? O verbo se fazer carne e habitar entre nós, para morrer no lugar do homem. Então por isso que a Bíblia nos diz que esse Evangelho é eterno, porque é um plano que foi feito aí desde as eras passadas, né? E nós somos hoje objeto desse plano. Então esse Evangelho eterno é que tem que ser pregado. A palavra Evangelho significa o que, irmãos? Boas novas, né? Boas novas de salvação. Nós vamos ver que boas novas são essas, né? O Evangelho, ele se refere aqui à vida de Jesus, tudo que aconteceu com Jesus, o nascimento de Jesus, a encarnação de Jesus, a vida, o ministério, as curas, as pregações, né? A morte e também a ressurreição de Jesus. Então o Evangelho se refere unicamente à vida de Jesus, o que Jesus foi, tudo aquilo que Jesus fez, né? Então esse é o Evangelho que nós hoje também precisamos pregar, ok? Então esse Evangelho, a Bíblia diz, tem que ser proclamado a quem? Diz aqui no verso 6, tem que ser proclamado a toda nação, tribo, língua e povo, né? O Evangelho é de alcance mundial, irmãos, porque Deus quer salvar a todos, né? O povo judeu, eles pensavam que Jesus tinha vindo salvar apenas a eles, os judeus, né? Quando Jesus mandou os discípulos pregar, ele disse: ide primeiro as ovelhas perdidas da casa de
De Israel, né? Porque Deus queria salvar Israel e depois usar Israel para ser esse anjo, para ser esse mensageiro, para levar a luz do Evangelho agora, falar de Jesus para quem? Para o mundo, né? As nações pagãs, que éramos nós, né? Gentios, que somos nós, estrangeiros, né? E peregrinos neste mundo. Mas a nação de Israel, a Bíblia diz que ela não correspondeu, né? Eles rejeitaram a Jesus. A Bíblia diz que Jesus veio para quem? Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. A Bíblia diz, mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o direito, o poder de serem chamados filhos e filhas de Deus. Então nós somos esses que aceitamos. Nós que estamos aqui, estou vendo que estamos sendo aqui, estamos na internet agora também, né? Na internet, estamos no YouTube. Então, para os irmãos, estamos pregando para os irmãos e também para você que está em casa, nesta manhã de sábado aqui também nos assistindo. Esse Evangelho, essa mensagem de salvação é para nós, mas também para cada um de vocês que estão aí nos assistindo. Então, toda a terra, porque a Bíblia nos diz, irmãos, que Deus amou a quem? Amou apenas os judeus? Não, diz que Deus amou o mundo, Deus amou a humanidade, de tal maneira que fez o quê? Deu o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então essa é a mensagem do Evangelho, a mensagem da graça, do perdão, da salvação, né, que fala da ação de Deus em direção ao homem, né? A graça de Deus é a mão de Deus, né, ajudando o homem, né, a tirar o homem da lama, né, tirar o homem que está caído no lamaçal do pecado. O verso 7... ele está dizendo aqui, dizendo com grande voz, né? Então esse anjo, ele está pregando aqui com grande voz. Quando se diz que o anjo está pregando com grande voz, irmãos, está nos mostrando que essa mensagem deve ser pregada no poder do Espírito Santo. Lembra que Jesus falou isso para os discípulos? Jesus falou para eles, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, para pregar o Evangelho, nós precisamos da assistência do Espírito Santo, precisamos do poder de Deus, senão nós fraquejamos, nós vamos ter medo, né? Nós vamos ter medo, como os discípulos tiveram medo no início, antes do batismo do Espírito Santo. A Bíblia diz que eles viviam escondidos, né? E quando as pessoas batiam na porta, eles corriam para debaixo da cama, se escondiam, né? Porque estavam com medo, se mataram Jesus, prenderam, torturaram e mataram, imagine o que vão fazer conosco, né? Então eles tinham medo, mas quando você recebe o poder do Espírito Santo, e Jesus fez a promessa, né? Jesus lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no verso 8, o que é que ele diz? Atos 1:8, recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis o que, irmãos? Testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, depois os confins da terra, mas tinha que começar a primeira onda, em Jerusalém, né? Então os apóstolos fixaram-se ali em Jerusalém. Então eles tinham que pregar o Evangelho, dizendo o quê? Temei a Deus, dai-lhe glória. Por quê? Porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então veja aí, irmãos, o Evangelho e o juízo. Você percebe no versículo 7, no versículo 6, está muito claro aí que a mensagem é do Evangelho, mas este Evangelho pregado, ele inclui também no seu conteúdo, no seu bojo, a mensagem de juízo. Por que nós precisamos do Evangelho, irmãos? Por que nós precisamos do Evangelho? Porque o Evangelho é uma necessidade. Porque há um juízo. E por que há um juízo? Porque há um juízo, irmão. Hein? Porque há um juízo. A Bíblia nos diz, irmãos, que o que é que atrai o juízo? Pecado. E o que é o pecado? É a transgressão da lei de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? É a morte. E a morte não é o juízo? Quantos aqui querem morrer, irmãos? Levante as mãos, só os que querem morrer. Ninguém quer morrer. Você que está nos assistindo também em casa aí, você quer morrer?
Mas a Bíblia diz, irmãos, quantos pecaram? Todos pecaram. Então, quantos merecem morrer? Todos. Paulo diz isso, Paulo diz, Deus encerrou a todos debaixo do pecado, para com todos usar de quê? De misericórdia. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então nós não temos como nos salvar a nós mesmos, irmão, porque não temos obra para nos salvar. Todos nós pecamos, a Bíblia diz, todos pecaram e estão destituídos de quê? Da glória de Deus. Então, se todos nós aqui pecamos, todos nós somos réus de quê? De morte. Nós merecemos todos a morte, merecemos o juízo. E a grande questão é como escapar do juízo. Por isso, nós cantamos isso aí, porque a Bíblia nos diz que todos nós vamos comparecer diante de Deus. Vamos ler aqui, voltar um pouco, livro de Romanos, no capítulo 14. Paulo fala da realidade desse juízo. Romanos, capítulo 14, versículo 10 ao versículo 12. O apóstolo Paulo diz aqui o seguinte: mas tu, porque julgas teu irmão? Ou tu também, disse Paulo, porque desprezas o teu irmão? Pois todos, olhe só, irmãos, todos havemos de quê? Comparecer diante do tribunal de quem? De Cristo. Note que o tribunal aqui é o tribunal de Cristo. Para quê? Disse Paulo aí. Como está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Note, irmãos, o juízo aqui é individual, a salvação é individual, e o juízo também, e a perdição também será individual. O juízo é individual. Deus vai tomar o caso de cada um, em suas mãos, e cada um será julgado como se ele fosse o único, porque tudo que nós pensamos, fazemos, tudo isso a Bíblia nos diz que está onde? Está sendo anotado no livro. Não, no livro da vida está escrito o nome dos salvos, mas existe outro livro, é um livro memorial, memorial onde está ali o nome de cada um, e ali estão escritas suas obras, seus feitos, suas omissões, seus pensamentos, O apóstolo Paulo fala um pouco mais sobre isso aqui em 2 Coríntios, vamos ler também 2 Coríntios no capítulo 5, é um pouquinho mais na frente. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10 e 11, olha o que ele diz aqui: assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, olha só, irmão, lembra que lá aparece no Apocalipse a palavra temor? Temei a Deus, dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Paulo está dizendo aqui: assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens a quê? A fé. Que mais? Mas somos manifestos a Deus, e espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. Percebeu? Mas no versículo 10 ele diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, ele repete, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do seu corpo, ou bem ou mal. Perceberam, irmãos? Então a Bíblia está falando aqui de cada um de nós, o que nós fazemos, o que nós pensamos, o que fazemos, ou o que deixamos de fazer. Giovanni citou ali a parábola do samaritano, onde algumas pessoas ali deixaram de fazer, se perderam porque deixaram de acudir o homem que estava caído, ferido, se omitiram, e eram pessoas da igreja, religiosas, líderes da igreja. E um samaritano que passou, que era julgado pelos judeus e condenado pelos judeus, hostilizado pelos judeus, esse foi quem deu a mão e quem ajudou aquela pessoa que estava caída. Okay? Então, nós percebemos, irmãos, que o juízo é uma realidade. Como escapar do juízo? Se formos pesados na balança do juízo, seremos salvos ou estaremos perdidos?
Vamos ver aqui um livro de Salmos, encontrar as possíveis respostas. Salmo de número 130. Salmo de número 130. Vamos voltar um pouquinho aí, agora para o Antigo Testamento. Salmo de número 130, versículo 3. Versículo 3 e 4. Olha o que ele diz aí, irmão. Se tu, Senhor, olha só, se tu, Senhor, observares as nossas iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Perceberam aí, irmão? Se o Senhor, né, nos pesar na sua balança, né, ele está dizendo aqui, se observares as nossas iniquidades, quem escapa? Quem? Ninguém escapa, irmãos. Qual seria a maneira de escapar aqui? Não ter pecado, mas a Bíblia diz que todos já pecaram. Como é que nós vamos escapar se nós pecamos? Então, se nós pecamos, nós estamos debaixo do juízo de Deus, né? O apóstolo Paulo, falando lá em Romanos, no capítulo 3, verso 20, ele diz: pela lei vem o conhecimento de quê? Do pecado, irmãos, né? Nós temos uma lei para observar, mas será que nós somos perfeitos? Alguém aqui perfeito? Alguém aqui nunca pecou ou não peca? Pelo contrário, a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é o quê? Fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. A Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões, o que é que acontece? Jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, abandona, alcança o que, irmãos? Misericórdia. Então, percebe, irmãos, que nós precisamos da graça para poder escaparmos do juízo. Sem a graça nós nos perderíamos, porque nós pecamos, e a Bíblia diz que aquele que diz que não peca. Tem pessoas, vocês já ouviram falar de pessoas, já conheceram alguém que diz: eu não peco. Já encontrei pessoas dentro da igreja adventista, dizer: não, eu não peco, eu pecava antes, depois que eu aceitei a Jesus como Salvador, eu não peco mais. Sim, meu irmão. Sim. Romanos 6, verso 1, Paulo está falando sobre a santificação, né? Pecaremos nós, continuaremos nós o pecado para que a graça abunde, né? De maneira nenhuma. É verdade, irmãos, né? Quando nós nos convertemos, quando aceitamos a Jesus como Salvador, nós iniciamos um processo que nós chamamos de quê? Santificação. Não é processo de perfeição. Nós começamos a nos livrar do pecado, mas essa obra é obra do momento? No momento que você aceita Jesus como Salvador, você já está perfeito? Não, a Bíblia diz que aquele que começou em vós uma boa obra, há de fazer o que? Paulo diz, lá em Filipenses, há de completá-la até quando? Até o dia da volta de Cristo. Então, quando você aceita Jesus como Salvador, você é perdoado, seus pecados são tirados de você, foram colocados sobre Jesus, por isso que Ele morreu na cruz, não é? Então, nosso pecado passa para Jesus e a justiça de Cristo passa para nós. Nós somos cobertos com a justiça de Cristo, mas a partir daí começa assim um outro processo, que a Bíblia chama, irmão, de santificação. Nós vamos crescendo em obediência, vamos crescendo em graça, não é? Nós vamos num processo de crescimento, que a Bíblia chama de santificação. Mas nós não somos perfeitos ainda neste mundo. Mesmo hoje como cristãos, quantos aqui já pediram perdão a Deus depois do seu batismo? Levante as mãos. Olha aí, irmão. Todos nós. Significa que nós não somos perfeitos. Para escaparmos do juízo, irmão, precisaríamos ser perfeitos. Nunca haver cometido nenhum pecado. A lei, né, só não condena quem não
peca, mas todos que pecam estão debaixo da maldição da lei. E qual é a maldição da lei de Deus? É a morte. O salário do pecado é a morte. Então veja o que ele está dizendo aqui no Salmo 130. Se tu, Senhor, observares as nossas iniquidades, quem subsistirá? Verso 4, mas contigo está o perdão. Para quê? Para que sejas temido. Perceberam aí, irmãos? Tem a graça, irmãos. Quando você olha só para o versículo 3, você fica desesperado, né? Porque se Deus olhar para mim, se Deus colocar o seu olho em mim, irmãos, Ele vai ver em mim perfeição? Não. Vai haver traços de pecado? Vai. E aí eu seria salvo ou me perderia? Eu me perderia. Então o que ele está dizendo aí? Quem subsistiria? Né? Se eu comparecesse de mim mesmo, apresentando a Deus os meus méritos. Senhor, olha, eu sou bom, né? Eu tenho um currículo bom na igreja, eu sou ancião da igreja, eu já ganhei muitas almas, já construí muitas igrejas, né? Eu estou há 40 anos, prego o evangelho, estudo a Bíblia todo dia, então eu mereço a salvação. Eu mereceria a salvação? Não. A Bíblia diz que todas as nossas justiças, está lá em Isaías capítulo 64, verso 6, né? Todas as nossas justiças são consideradas como o que, irmã? Trapos de imundícia, irmãos. O melhor de mim, o melhor de cada um de nós, irmãos, é considerado pelo céu trapo de imundícia, irmãos. Somente Jesus veio a este mundo, né, e não cometeu nenhum pecado. Jesus até desafiou as pessoas. Quando ele se referiu aos homens, ele disse, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Alguém atirou a primeira pedra da mulher adúltera? Não. Por que não atiraram? Porque eram pecadores. Agora, quando Jesus se referiu a si mesmo, ele disse, quem de vocês me convence do pecado? Alguém apontou uma falha, um defeito em Jesus? Não. Então, entenda, irmão, quando nós, terminando de responder o irmão ali, quando você aceita Jesus como Salvador, né, seu pecado é transferido para quem? Para Jesus. E a justiça dele é transferida para quem? Para nós, irmãos. Isso é uma coisa que acontece simultaneamente, né? Automaticamente. Quando eu creio em Jesus, meu pecado é transferido para Ele, minha condenação foi transferida para Ele, por isso que Ele morreu na cruz. É verdade. Não encontrou, Pilato disse, não encontro nada nesse homem. Mandou ele para quem? Para Herodes. Herodes interrogou, devolveu, disse, não, esse homem é um santo, vocês querem matar um santo? E o povo dizia, crucifica, crucifica. Não é verdade, irmãos? Então, Jesus foi condenado, irmão, pelos nossos pecados. A Bíblia diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre quem? Estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, pelos seus sofrimentos, fomos sarados, fomos salvos, né? Então, mas contigo está o perdão, né? Por que é que nós podemos ter hoje o perdão, irmão? Porque Jesus morreu por nós na cruz. Jesus foi condenado no nosso lugar, irmãos. Nossos pecados foram transferidos para Jesus e a justiça dele foi transferida para nós. Mas quando nós cremos, irmãos, automaticamente muda alguma coisa dentro de nós. Nós estudamos hoje de manhã na escola sabatina a oração de Davi, no Salmo 51, ele começa clamando a Deus pelo perdão, pela misericórdia divina. Mas quando chega no versículo 10, o que é que ele clama a Deus? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um coração inabalável, né? Perdão e santificação, perdão e pureza, perdão e transformação. Deus, irmão, não faz a obra pela metade. Todo aquele que Ele justifica, que Ele perdoa, Ele transforma. O apóstolo Paulo diz isso, né? Se alguém está em Cristo, é o quê? É uma nova criação. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, né? A outra vida, um outro testemunha, a mente é outra, o pensamento é outro, as emoções são outros, os desejos são outros, os planos, propósitos, tudo muda, irmãos. Mas eu pergunto, já somos perfeitos? Não.
Não somos perfeitos. Nós somos perfeitos nele, a Bíblia diz, nele em Jesus. Por quê? Porque a justiça dele é transferida para nós. Eu costumo dizer o seguinte, irmãos: nós nos perdemos pela nossa desobediência e nos salvamos pela obediência de Cristo, que é creditada a nós quando nós o aceitamos como nosso Salvador. É ou não é verdade isso? Né? Há alguma justiça em nós? De nós mesmos, alguma justiça em nós? Não. Mas eu pergunto, há justiça sobre nós? Que justiça é essa que há sobre nós? A justiça de Cristo. Havia pecado em Jesus? Havia pecado sobre Jesus? Sobre Jesus? Sim. Quais eram os pecados que havia sobre Jesus? Os nossos foram transferidos para ele. Então houve essa troca de amor, irmão. Por isso que ele diz: Senhor, se observares as nossas iniquidades, quem subsistirá? Mas, verso 4, contigo está o perdão, para que sejas temido. E aí ele continua dizendo, verso 7, espere Israel no Senhor, porque no Senhor há o que, irmãos? Há misericórdia e há o que mais? Há abundante redenção. A Bíblia diz que onde abundou o pecado foi que houve, superabundou a graça de Deus, irmãos. A graça de Deus é maior do que o nosso pecado, irmãos. A graça de Deus é maior do que a morte. Outro salmo interessante é o salmo de número 143, versículo 2. Salmo de número 143, versículo 2, olha o que ele diz aí: não entres em juízo contra o teu servo. Por quê? Porque à tua vista não há nenhum justo, nenhum vivente. Não entre, Senhor. Percebeu, irmãos? Aqui a nossa dificuldade, não é? Então, como nós olharemos para o juízo? Nos dias de Martinho Lutero, ele disse: ó, feliz dia do juízo. Por que Martinho Lutero chamou o dia do juízo um dia feliz para ele? Porque ele confiava no perdão de Deus, porque Jesus já foi a julgamento em nosso lugar, irmão. Jesus, ele antecipou o juízo no seu próprio corpo, lá no madeiro. Ele foi castigado, foi torturado, foi morto pelos pecados dele? Não, ele não merecia morrer, que ele não cometeu pecado. Então, por quais pecados Jesus pereceu? Os nossos pecados. E agora, quando nós cremos, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para quê? Todo aquele que nele crê não perece. Percebeu, irmão? Né? Unicamente pela fé você não perece, você não morre. A Bíblia diz que aquele que crê não entra mais em juízo, mas passou da morte para a vida, das trevas para a luz, do pecado para a justiça. Percebeu, irmão? E essa, irmãos, é a mensagem que nós precisamos pregar, não é? E essa mensagem não é pregada por outro evangelho, que somente pela igreja adventista do sétimo dia, porque nós não podemos pregar o evangelho sem juízo, irmão. Não podemos pregar o evangelho sem lei, porque o pecado é a transgressão da lei de Deus. E essa é a consciência desse pecado que nos leva a buscar a graça de Deus como meio de escaparmos do juízo. Então, nós temos uma mensagem completa, né, para pregarmos aqui. Vamos voltar aqui para Apocalipse, no capítulo 14, onde nós estávamos, né? Apocalipse capítulo 14, versículo 7, diz aqui que o anjo, né, esse mensageiro, que é a igreja, estava clamando com grande voz: temei a Deus, dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Será que a humanidade hoje teme a Deus, irmãos? Não. Seres humanos hoje, eles vivem alienados de Deus, distantes de Deus. A Bíblia diz o ímpio no seu coração: não há Deus, irmãos. O homem hoje quer ser Deus, não é? Ele procura ser Deus, né? Ele procura exaltar as suas obras humanas, realizações humanas, não é? Então nós precisamos aqui reconhecer a autoridade divina, né? O direito de Deus que Ele tem de governar sobre nós através de quê? Da sua lei.
Deus é o autor da criação, somente Ele deve ser adorado. Mas a Bíblia diz, irmão, que o homem está tentando mudar, desviar a adoração de Deus para quem? Para o próprio homem. O homem está procurando se colocar no lugar de Deus. Vamos ver isso, o apóstolo Paulo fala isso aí, no livro de Romanos. Vamos voltar um pouquinho aqui, Romanos, no capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Acharam? Romanos, capítulo 1. Olha o que Paulo diz no versículo 21. Ele diz: porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, não lhe deram graças. Percebeu, irmãos? Sabendo que foram criados por Deus, o que é que eles fizeram, os homens? Não o glorificaram. Mas Apocalipse: temei a Deus e dai-lhe glória, porque Ele é o autor da vida, Ele é o Criador. E os homens estão negando a Deus, ao invés de glorificarem a Deus, reconhecerem a Ele como Criador, estão negando a Deus, não estão dando graça, não estão agradecendo pelo sol que brilha, pelo ar que nós temos, pelo alimento que nós temos, né? Pelo corpo que nós temos, pelo trabalho que nós temos, pela família que nós temos. As pessoas não estão agradecendo a Deus. Paulo diz: antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Percebeu, irmão? Paulo está falando aqui da ingratidão humana diante da generosidade divina. O orgulho humano, né? A falsa ciência, a falsa sabedoria humana, né? Paulo está falando exatamente sobre. E olha o que ele remata no versículo 25, irmãos, para você ver, entender o apelo, né, do apóstolo João, lá em Apocalipse 14, verso 7. Pois mudaram a verdade de Deus em quê, irmãos? Em mentira. E honraram e serviram mais a quem? A criatura do que ao Criador, que é bendito eternamente. Percebeu aí, irmãos, a dificuldade? Por isso que Apocalipse está chamando o homem aqui à razão. Temei a Deus, dá-lhe glória, é chegada a hora do juízo, vocês são pecadores, vocês vão morrer, vocês são loucos. Há um Deus, Ele tem uma lei, você será julgado por essa lei. E se você não despertar, se você não reconhecer que é pecador, não confessar o seu pecado, não se arrepender, não abandonar, não aceitar Jesus como Salvador, não vai haver perdão, vai haver o quê? Juízo, sem mistura de quê? De misericórdia. Então essa é a advertência, irmãos, porque o homem, ele está exaltando o homem, a sabedoria humana, no lugar da sabedoria divina. E aí Paulo diz aqui qual é o resultado disso, a partir do verso 28, olha o que ele diz aí: e como não se importaram de ter conhecimento de Deus. O homem se orgulha hoje, irmão, de todo o conhecimento, já percebeu? Como a ciência está se multiplicando em todos os ramos, mas não em ter conhecimento de Deus. Assim também Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convém. Aí Paulo vai citar quais são os pecados, irmão, e é o retrato da humanidade que nós estamos vendo hoje. Quais são os pecados? Verso 29 em diante: estando cheios de quê? Toda iniquidade, que mais? Fornicação, malícia, avareza, maldades, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo o quê? Murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Olha, irmãos, aonde o homem chega quando ele se afasta de Deus. Será que esse é o quadro? Será que esse não é o retrato moral da humanidade que nós estamos vendo hoje, irmãos? É ou não é? É isso, irmão, que nós estamos vendo hoje. Isso aqui é resultado de quê, irmãos? Do afastamento de Deus, o distanciamento do homem de Deus. Não se importaram, não vão à Bíblia, não querem saber de Deus, não querem conhecer a Deus, irmãos. E a Bíblia diz que conhecer a Deus é ter vida eterna, não é? João 17, verso 3, e isto significa vida
eterna, Jesus dizendo que te conheçam, ó Deus, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste, irmãos. Isso é vida eterna. Conhecimento de Deus é o verdadeiro conhecimento, irmãos. Mas os homens abandonaram a mão de Deus. E aí está o resultado, irmãos, né? E aí no verso 32, olha o que Paulo declara sobre essas pessoas, irmão, no verso 32. Os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que os fazem. Percebeu, irmão? Isso é um ato de rebelião aberta contra Deus. Sabe que Deus é Deus, sabe que Ele é o Criador, sabe que Ele é o legislador, sabe que haverá um juízo, mas eles não querem saber disso. Estão dizendo, comamos, bebamos, vamos aproveitar ao máximo hoje, vamos desfrutar do que pudermos aqui, todos os pecados, prazeres, porque amanhã morreremos. É isso. Já tomaram a decisão deles. Mas, irmãos, será que pode haver saída para essas pessoas que estão nessa situação? E a saída qual é, irmão? É o Evangelho. É levarmos Jesus para essas pessoas. Quando nós falamos de Jesus, irmão, o Espírito Santo vai bater na consciência moral dessas pessoas, vai despertar essas pessoas, vai chamar ela de volta à razão. E aí, irmãos, elas vão confessar os pecados delas, né? E para cada pecado desse, já está preparado o quê? O perdão, né? Mas contigo está o perdão, né? Para que sejas temido. Então, o perdão de Deus, irmãos, aquele que confessa o seu pecado, a Bíblia diz que ele alcança misericórdia, ele escapa do juízo, né? Para ter a misericórdia. Então, essa mensagem hoje, esse é o Evangelho da graça que nós temos que pregar, irmão. Mas uma graça que fala da lei de Deus, a graça que define o que é o pecado, e o pecado é a transgressão da lei de Deus. Um evangelho, irmão, que fala do juízo, do perigo, do risco que o pecador está vivendo, né, por viver alienado de Jesus Cristo. E a única saída para ele, irmãos, é ele ir a Jesus, né? Reconhecer-se culpado, pecador, né? E aí em Jesus ele receber perdão, receber a graça, receber a misericórdia, né? Ser acolhido, né? Como disse o pai da parábola do filho pródigo, esse meu filho estava perdido e foi achado, ele estava morto, mas reviveu. Alegremos-nos, né? Houve festa naquele momento. E essa é a festa, irmão, cada vez que nós vemos alguém aqui que estava no mundo, descendo as águas batismais. Esse é o trabalho que nós temos que fazer, irmãos, sairmos, né? Essas pessoas já não vão vir a nós aqui. Talvez nessa congregação aqui de 60, 70 pessoas aqui no momento, 2 ou 3 apenas, né, não são batizados. Talvez 2 ou 3, mas a grande maioria já está. A grande maioria, irmão, dos perdidos está onde? Está lá fora, está em casa, está no trabalho. E aí nós temos que ir a Ele. Ide, precisamos ir, irmão, precisamos sair, precisamos deixar nosso comodismo de lado, precisamos bater nas portas das pessoas, precisamos levar a elas o Evangelho, precisamos dizer para elas que elas estão correndo perigo, risco de quê? De morte, porque haverá um juízo, e se ela não se arrepender, a Bíblia diz, arrependei-vos e convertei-vos para quê? Para que sejam cancelados os vossos pecados. Que Deus possa nos ajudar, irmão. Que nós possamos hoje sermos esse anjo, esses mensageiros. Que possamos sair hoje à tarde, duplas missionárias. Possamos sair de casa em casa, batendo, apelando, lendo a Bíblia, orando por essas pessoas, irmão. Chamando para um curso bíblico, convidando ela para vir à igreja amanhã à noite. Culto evangelístico, para que aqui ela possa receber a Jesus como Salvador. No século passado, irmãos, um pregador famoso chamado Dwight Moody, já ouviram falar desse pregador? Estava fazendo uma série de conferências na cidade de Chicago, e aí quando ele terminou o sermão dele, estava repleto o recinto, ele disse, olha, eu vou dar 1 semana para os pecadores aqui se arrependerem, se entregarem a Jesus. 1 semana.
Sabe o que aconteceu, irmãos, naquela semana? Quem lembra do que aconteceu naquela semana? Houve um grande incêndio na cidade de Chicago. E muitos daqueles que estiveram naquele momento ali, assistindo a pregação de Moody, morreram, destruídos pelas chamas. E Moody entrou em desespero. A consciência dele pesou e ele tomou uma decisão. Ele disse: nunca mais eu vou dar prazo para o pecador, porque eu não sei qual vai ser o momento seguinte da vida, a vida dele. E aí, a partir dali, irmão, ele decidiu fazer, no final de cada pregação, fazer um apelo. E eu gostaria de convidar aqueles que estão entre nós e não foram batizados ainda. Você pode levantar a sua mão onde você está? Só levantar a mão. 1, 2, 3, muito bem, onde você está. Não precisa vir aqui à frente não, eu queria só conhecer, para que nós possamos orar por você, e a igreja vai continuar orando por você, vai continuar assistindo, visitando, dando estudo bíblico, para que você muito em breve possa também render sua vida, entregar sua vida ao Salvador Jesus. Gostaria de saber qual é o nome do irmão? O nome? Eu quero orar também na minha casa pelo irmão. Qual é o seu nome, irmão? Denilson. O outro aqui, qual é? Alguém mais levantou a mão aqui? Gleiciane, Denilson, Gleiciane, e aqui? Leda é o nome de uma irmã minha. Então, quero levar esse nome. Estou gravando aqui para orar. Eu tenho uma lista grande de pessoas por quem eu oro, irmão. Eu que vou orar pelo Denilson, vou orar pela Leda, pela Gleiciane, não é isso? Pela Maria também, para que Deus possa bem. E aí, todo e quanto mais aqui vão orar por eles, irmãos? Amém. Olha quanta gente vai orar, irmão. E a Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu ouvirei a prece, sararei a terra, converterei os corações. Então vamos orar nesse momento. Pai querido, obrigado, Senhor, pela mensagem que encontramos na Tua Santa Palavra. Obrigado, Senhor, porque um dia estivemos perdidos na ignorância, mas a Tua Palavra nos diz que o Senhor não leva em conta os tempos da ignorância, mas hoje está pedindo que todos se arrependam dos seus pecados, para acharem graça, acharem perdão e acharem misericórdia na pessoa de Cristo Jesus. Senhor, colocamos essas almas em Tuas mãos neste momento. Denilson, Gleiciane, a Leda, a Maria e talvez um outro, Senhor, que não levantou a mão, mas o Senhor conhece o caso de cada um. Senhor, haverá um juízo para todos nós, também para eles. Que eles possam, Senhor, nesse momento aqui, enquanto estamos orando, que eles possam tomar a decisão de entregarem hoje. Tua palavra nos diz que hoje é o dia da salvação. A Tua palavra nos diz hoje: se ouvis a Sua voz, não endureçais o vosso coração. Que eles possam ter os seus corações, Senhor, nesse momento quebrantados pelo Teu Espírito Santo, enternecidos pelo Teu Espírito, Senhor, que possam estarem conscientes dos seus pecados, se arrependerem, tomar a decisão de mudarem de vida, Senhor, para serem novas criaturas em Cristo Jesus. Abençoa também a minha família, abençoa cada um de nós aqui presentes, Senhor, que possamos continuar nos arrependendo continuamente também dos nossos pecados, recebendo cada dia o perdão, porque a Tua palavra nos diz, Senhor, que a Tua misericórdia, ela se renova cada dia e cada manhã. Salva-nos, Senhor, pela Tua graça, perdoa todos os nossos pecados, enche-nos do poder do Teu Espírito Santo, ajuda-nos a viver uma vida de obediência à Tua santa lei. É o que nós Te rogamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém.